Olá! Você já comprou algo sem precisar? Ou já abriu uma loja virtual apenas para olhar e acabou finalizando uma compra? Ou ainda recebeu a fatura de um cartão de crédito e te perguntou: por que eu comprei isso? Muitas vezes a gente acredita que as decisões financeiras são totalmente racionais, mas a verdade é que emoções participam praticamente de todas as nossas escolhas. Ansiedade, tristeza, estresse, frustração, solidão. Tudo isso pode influenciar diretamente a forma como a gente usa o nosso dinheiro. E quando nós aprendemos a lidar com as emoções, os prejuízos podem aparecer não apenas na conta bancária, mas também na qualidade de vida. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe hoje a psicóloga e terapeuta comportamental dialética, a doutora Vanessa Stechel. Está começando mais um Direito e Dinheiro. Vanessa, seja muito bem-vinda. Vanessa, primeiro deixa eu te perguntar, para o pessoal de casa entender, explica o que é a terapia comportamental dialética. Ok, a terapia comportamental dialética, ela faz parte das terapias comportamentais contextuais, tá? É uma abordagem dentro da psicologia que trabalha com a desregulação emocional, com casos complexos, com pessoas que têm dificuldade de lidar com as suas emoções e acabam tendo comportamentos problemas. Sabe quando a gente queima a pele com o sol e qualquer coisa que encosta assim dói? Então, as pessoas que têm desregulação emocional são essas pessoas que têm essa pele queimada, que têm um nível de sensibilidade em relação às coisas que acontecem no ambiente muito maior. E aí, tudo que acontece, todas as emoções acabam sendo vivenciadas de forma muito intensa por essas pessoas. E acabam, então, sendo pessoas muito impulsivas, fazendo coisas com menor autocontrole e acaba tendo dificuldades, então, na sua vida em função dessas questões emocionais e por toda essa intensidade que essas pessoas vivenciam. Então, quando falamos de compras compulsivas, muitas vezes a falta de controle, as pessoas pensam que é falta de controle ou irresponsabilidade. Mas a realidade é bem diferente, parece ser mais complexa que isso. Sim. O que acontece emocionalmente com as pessoas? Então, realmente, Sabrina, é bem mais complexo, né? Se a gente for entender, então, dentro da desregulação emocional, as compras compulsivas, elas são denominadas como um comportamento problema. E antes de qualquer comportamento problema, existe um monte de coisas que, então, aqui o comportamento problema, aqui está a desregulação emocional. Então, essas pessoas, como elas não conseguem lidar com essas emoções e elas têm um nível de sofrimento muito alto, esse comportamento problema acaba tendo uma função de alívio desse sofrimento. Então, a princípio, a gente pensa, essa pessoa é sem vergonha, faz isso porque não, né, não é uma boa pessoa, mas, no fundo, essas pessoas estão tendo indo atrás de uma solução justamente para o seu sofrimento, para ter um pouquinho de alívio em relação às suas emoções, já que não sabem lidar de outra forma com elas. Existe até um auto-julgamento, né, da própria pessoa, e também a pessoa não quer reconhecer isso e procurar também essa ajuda, também não sabe o que está passando, se é uma compra impulsiva ocasional ou se é um comportamento que merece um outro olhar, né? E tu acredita que essas pessoas não sabem reconhecer isso? Sim, às vezes as pessoas se atrapalham, né? Justamente por essa falta de autoconsciência, né? Então, qual seria a diferença, né, entre uma compra ocasional, compulsiva e uma que é um pouco Impulsiva. impulsiva e compulsiva, né? Aquela compra ocasional impulsiva que tu vai ali e compra alguma coisa que tu, na verdade, não precisava, né? Mas tu compra uma coisa. Agora, aquela compulsiva, tu compra muitas coisas. Eu tenho uma paciente que ela é compulsiva por comprar anéis. Então, assim,
nós temos 10 dedos, né? Não tem como caber mais do que isso. Então, ela tem anéis até aqui em cima e ela continua comprando anéis. Então, quando uma outra paciente, ela tem 125 pares de sapato. Então, quando a gente começa a se dar conta disso, né, além de tu não precisar, tu compra em excesso a mesma coisa que tu já tem, aí a gente pode já entender que é já uma... um olhar clínico, porque já está causando um prejuízo, então a gente consegue identificar que existe um problema, Uhum. né? Porque todo mundo gosta de sapatos, né? Mas quando é em excesso, é o que Isso. vai mostrar que está causando um Uhum. prejuízo e sem a necessidade, né? Sim, e um prejuízo muitas vezes financeiro, né? Isso que eu ia te aí- perguntar. Geralmente a pessoa tem uma fixação em algum objeto ou ele pode ser um consumista em geral, assim, comprar várias coisas, que nem tu mencionou, é o anel, é o sapato, é a blusa, Normalmente é várias coisas. Tipo, essa minha paciente, ela tem os anéis, mas ela tem os 125 pares de sapato, mas ela tem as não sei quantas blusinhas. Então, normalmente são pessoas que, tá, já comprei isso, então agora o que que eu vou comprar? O que que eu vou comprar mais? O que que eu vou comprar mais? E na tua prática clínica, quais são as emoções que costumam mais aparecer? Vem decorrente de ansiedade, de frustração, de uma tristeza, do que é essa? É por recompensa? É tudo isso. Num primeiro momento, a gente nota a ansiedade, né? É por ansiedade. Só que nós temos emoções primárias e emoções secundárias. As emoções primárias são aquelas que vêm de pronto, tipo, eu perdi uma pessoa importante para mim, eu fico triste. Eu vi um animal perigoso, eu fico com medo. Só que se a gente for analisar mais profundamente, a gente vai chegar nas emoções secundárias. Daqui a um pouco, eu fiquei triste porque eu perdi alguém, mas daqui a pouco eu começo a ficar com raiva dessa pessoa, por que que ela me abandonou? E daqui a pouco eu já fico com culpa, porque eu tô com raiva dessa pessoa. Então, precisa realmente uma análise muito mais profunda para a gente ver qual é a emoção que realmente está ali causando e sendo o impulsionador para aquele Seria comportamento compulsivo. o gatilho emocional. O Um gatilho gatilho emocional. desencadeia várias outras Uhum. compulsões. E na advocacia, a gente recebe muitas pessoas super endividadas lá no nosso escritório, eu acredito que a Alexandra também. E muitas vezes essas pessoas, elas contam que começou com uma dívida pequena, um problema pequeno, mas no fim vira uma bola gigantesca. O que tu acha que traz esse gatilho do superendividamento? São gatilhos ou são pessoas que não têm conhecimento mesmo, que são porque se atrapalham? Se a gente for olhar do lado emocional, são gatilhos emocionais, né? Então, a gente pode pensar assim, que toda pessoa que tem um comportamento problema, a gente, se for analisar, ela já tem os fatores de vulnerabilidade. Alguma coisa na vida dela está deixando ela vulnerável. Sempre tem um evento desencadeante, sempre tem algo que dá aquele gatilho, que pode ser uma situação externa como interna, né? De emoções, pensamentos, enfim, até chegar ao comportamento problema. Vanessa, pegando esse gancho, assim, para o pessoal que está nos assistindo, o ponto de observação seria, se eu estou falando, pelo o que eu entendi, tu me corrige se eu estiver errado. O ponto de atenção é quando a pessoa ela começa a comprar várias coisas de um item, mas diversas cores, diversos tamanhos. É isso isso? aí. Uhum. Esse é o ponto, Esse é um então. ponto de atenção, né? Tem aquelas perguntas, você precisa disso, né? Isso é importante para você agora? Então, assim, a pessoa não precisa daquilo, ela já tem algumas coisas daquilo e ela continua, né, comprando a mesma coisa, ou já muda para outra e já tem e continua comprando, e daqui a um pouco tu vai abrir o armário, se tu vai contar ali, tu já tem em excesso. Aí me lembrei de uma outra paciente que ela começou a dar de presente dela, já não tinha mais,
Nem aonde né? guardar. Onde guardar, então ela comprava para dar de presente para pessoas, porque o impulso era ir lá e comprar. comprar. A forma que ela tinha de aliviar a emoção dela, o sofrimento emocional dela, era E esse. esses teus pacientes, eles chegam a ficar super endividados? Eles têm o controle do dinheiro ou eles não têm o controle? Não tem controle, normalmente. E nem sabem. Nem Muitas olham a vezes. conta, assim, Não, saem... não olham a conta e justamente por já está no nível de ansiedade e sofrimento, evitam entrar em Aquilo que nós contato. conversamos Em outro um dia, outro né? programa. É. Em outro programa. De Tem, evitar. tem né? aquela máxima, né? Todo excesso esconde uma falta. E tu acredita que as redes sociais hoje influenciam esse comportamento? Muito, né? Porque até teve um filme que o algoritmo consegue mapear o que as pessoas mais gostam Uhum. de comprar. Daqui um pouco identifica uma pessoa que faz esse tipo de compra nas redes sociais. Então, tu acredita que isso influencia? Sim, isso acontece com a gente. Tu olha lá uma calça, só começa a aparecer aquela calça lá, né? Enfim. Mas as redes sociais acabaram prejudicando nesse ponto de vista bastante, né? Essas pessoas, porque tá a um clique, né? Pensa bem, antes a gente tinha que ir na loja, tinha que experimentar. Na rede social tudo é lindo, maravilhoso. Tu olha, bah, isso vai ficar lindo em mim. É diferente de tu ir numa loja, tu experimentar a roupa e tu ver que não ficou tão bem assim, né? Então, tem uma certa dificuldade, se tu não tem ali nas redes sociais, tu ter que se locomover. Isso tudo são estratégias, inclusive, que eu vou direcionando meus pacientes, né? Então, em primeiro lugar, deleta todos os aplicativos de compra do teu celular. É um sofrimento para essas pessoas. Nossa. Mas assim como o alcoólatra não pode ter bebida em casa, A pessoa o também. comprador compulsivo não pode ter app E de compra no seu Vanessa, celular. deixa eu te perguntar, e chegou, tu já teve algum paciente teu que ele simplesmente se endividou, não tem mais cartão, não tem dinheiro, e ele não tem mais como comprar, mas ele tem essa compulsão, ele chega a ter alguma Crise? é uma crise, O que porque ele não acontece às vezes consegue? é que muda, né? Porque a função continua a mesma. E a gente trabalha muito sobre esse prisma, assim, qual é a função do teu comportamento nas contextuais que eu trabalho, né? Então, a função continua a mesma. Mas daí, às vezes ele vai, então, jogar, às vezes ele vai beber, às vezes ele vai fazer outras coisas, se colocar em risco, ter outros comportamentos, problemas com a mesma função. Então, esse é o cuidado que a gente Eu tem. soube de um caso, era de uma cliente nossa, que a cliente tinha uma tia, ela consumia comida, né? Compulsão Compulsão alimentar. Alimentar, isso, não me lembrava o nome. E ela acabou fazendo uma bariátrica, e aí, ok, emagreceu, só que depois ela começou a usar crack. Substitui, Substitui. né? Faz uma substituição. Então, até nessas cirurgias bariátricas, o ideal é fazer uma terapia antes de fazer o procedimento, porque senão vai acabar trocando. Porque a compulsão a alimentar já está ali, né? No funcionamento dessa pessoa. Tem que entender o que acontece para daí usar as estratégias, as habilidades que a DBT trabalha, né? Com habilidades para, então, evitar o comportamento. Porque na problema. realidade a gente pensa, é compulsão por compras, mas a compulsão alimentar são tudo compulsões, e no cérebro a disfunção seria praticamente o mesmo tratamento, a mesma coisa, né? Uhum. E outra coisa, Vanessa, normalmente a pessoa, quando chega em ti, ela vem através de familiares ou ela consegue ir sozinha? Fala um pouquinho sobre isso, como é que chega essa consciência de que precisa essa ajuda? São pessoas que acabam perdendo muitas coisas na vida, né? Seja marido, familiares, porque toda a família acaba adoecendo junto de alguma forma, né? Então, as pessoas também acabam desistindo de alguma forma. Então, quando às vezes as pessoas chegam no fundo do poço mesmo, algumas conseguem buscar ajuda. Outras vêm por meio de familiares, assim, tipo assim, ó, vou me separar, é a última chance,
né? Se eu não me tratar, né? Eu vou perder isso, eu vou perder meu filho, eu vou... Então, varia muito, assim. Muitas vezes a família leva porque a família também está sendo endividada, Com né? certeza. Usa o cartão às vezes, do pai, da Uhum, mãe. Hoje nós temos aí a compulsão por jogos também, não só, uhum. né, com as compras, porque acaba sendo uma compra também, né? Sim, Então, tudo aquilo que está estimulado é o mesmo é o funcionamento. mesmo funcionamento, né? Uhum. Vanessa, e aí a questão do tratamento? Quanto tempo leva para a pessoa começar a ter mais consciência, comprar menos, comer Pois é. menos? Isso a gente não tem como dizer exatamente, né? Tem, assim, as etapas. O primeiro trabalho é a autoconsciência, né? Então, a gente trabalha com algumas habilidades dentro da terapia comportamental dialética. A primeira delas é mindfulness, né? Que é essa atenção plena, que é realmente tu notar, dar um passinho atrás de ali comprar, né? O que está acontecendo contigo antes, né? Qual é a emoção que está ali presente? Por exemplo, hoje eu estava ansiosa porque eu ia vir aqui, né? Se eu for dar um passinho para trás, bom, qual é a emoção que está ali? Ah, o medo de falar uma bobagem, de não lembrar das coisas, né? Então tinha uma emoção de medo ali que me causava ansiedade. Então, essa é uma habilidade muito importante para essas pessoas, né? Eu aprendi, não sei se também entra nessa questão, é analisar como terceira pessoa, dar espaço para trás e ver um cenário amplo. Uhum. Essa é uma habilidade que a gente chama de stop, né? Que tá na DBT, o S de stop para, o T de take back, né? Então dê um passo para trás, observa e o P de prossiga daí em mindfulness. Então, uma dica aí para quem tem esse problema, assim, coloque placas de stop na sua vida, né? É fazer uma Sabe? topografia, né? Isso, coloca no seu celular, no plano de fundo ali na tela, coloca um stop bem grande, né? Sim. Aquela técnica do Alcoólicos Anônimos que a gente vê com frequência até nos filmes, né? Tipo, só mais hoje, Só por só por hoje. hoje, né? Só por hoje não, só por Isso. hoje não. Também acho que funciona, né? De Sim, repente. essa das 24 horas, né? É. Porque tu dá a possibilidade da pessoa ainda ter um pouco de autoeficácia, tá? Se eu não conseguir, é só 24 horas, né? Mas nessas 24 horas, com o estímulo externo, ela é uma. Essas 24 horas são cruciais, né? São Porque o cruciais. estímulo tá ali o tempo inteiro. Uhum. A comparação com os outros, né? Esse estímulo das redes sociais, a velocidade que as coisas estão, porque tu vê os influenciadores, por exemplo, teve uma Uhum. influenciadora que dizia assim, eu me mimei, Uhum. então a pessoa já começa também. Aí eu também quero me mimar para suprir essa Uhum. falta, essa ansiedade. Porque a ansiedade, ela pode ser boa, né? Tu veio aqui, tu falou de ansiedade agora. Ah, eu estava ansiosa para ver o que ia falar. Mas uma ansiedade disfuncional, ela pode aniquilar a pessoa. Sim. Uhum. E como é que tu vê isso dos influenciadores, dessa autocomparação que todo mundo está se comparando o tempo inteiro? Esse acho que é um dos outros problemas aí da atualidade, né? E como é tudo muito fácil, né? E a gente tem muito acesso a tudo isso, também isso dificulta. E então, assim, de novo, né? A gente tem que ter muita autoconsciência e usar essas 24 horas, assim, a teu favor. Trabalhar, bom, se eu conseguir os primeiros 10 minutos, então posso conseguir um pouco mais. Posso, então, ir trabalhando na autoeficácia. Então, eu consigo Seria o um reforço. reforço, né? Se eu conseguir 24 horas, então eu posso mais 24 horas, sabe? E ir trabalhando, A então, pessoa também tem nessa... que se ajudar, né? Isso. É Uhum. porque o reforço e a recompensa, né? Uhum. Às vezes tu acha que tá te recompensando, tive um dia difícil, eu tô triste, eu tô alegre. Chama a Uhum. dopamina barata, né? Esse é um dos grandes Esse é o problemas, veneno da o que mais, atualidade, né? é o que mais surge em termos de pensamento, né? Aí tem a cadeia, pensamento, emoção, ação, ou emoção, pensamento e ação. Então, eu preciso disso hoje, eu mereço. Então, olha um pouquinho para tua emoção, o que que tá Outro ali, dia a né? gente estava falando das compras compulsivas, né?
E eu me considero que eu era uma consumidora Depoimentos, compulsiva. depoimentos. Mas a gente já falou sobre isso. Agora eu tô com a Falamos, psicóloga falamos. aqui. E na realidade, a compra compulsiva, tu tem que saber que tu não pode. Agora, tu abre um aplicativo, Mercado Livre ou até nesse do Instagram, tem muita compra, muita oferta. Aí nós estava conversando, né, que eu vi esses dias uma pacotinhos. técnica, põe tudo no carrinho, põe no carrinho, compra tudo que tu quer no carrinho, só que tu não fecha a compra. Dali uns dias tu vai lá, tu tira tudo do carrinho, porque tu não queria nada daquilo, Exato, né? é maravilhoso, adorei isso. Não, eu aprendi a fazer isso porque eu era assim, eu adorava os pacotinhos, né? O pacotinho do Mercado Livre, Sim. pacotinho disso. Mas quando tu vê de pacotinho em pacotinho, tu gasta uma fortuna. Exato. É dar esse tempo, né? O É. stop, dá o tempo, volta para trás. Coloca ali. Bom, se eu não conseguir, tá ali, tá garantido, né? É. Muito legal. Eu vi Vanessa. agora, não sei se vocês viram, que tem um relógio vendido na Amazon que dá choque. Falar em compra. Sério? Eu vi Eu a não propaganda sabia. disso. Sério? Legal. Que tu faz uma conexão com o teu aplicativo do Tu banco. contra compra, né? Que tu estipula Vai todo um mundo valor. comprar, né? Não, Não. Isso é para não comprar. Né? É para Não, não comprar o relógio. comprar. Comprar o relógio. Ó o gatilho, ó o gatilho, doutora. Mas se é pro bem, né? Esse é Se for pro bem. é para controlar as contas. Mas, Vanessa, o tratamento disso, ele consiste em quê? É medicamentoso? Tem outras terapias? Como é que é? Fala como Tá, é que é o esse tratamento. tratamento, ele é medicamentoso, tem remédios, né? Então, uma boa consulta com um psiquiatra é muito bem-vinda. Um profissional de educação financeira também é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas nem sabem por onde começar, né? Da onde então que eu vou tirar dinheiro, não vou? E aí tem que ter um profissional da área de educação financeira para ajudar essa pessoa a pensar nisso. E aí então um psicólogo, né, para trabalhar com essa questão emocional. A gente tem uma mente racional, uma mente emocional. Normalmente as pessoas compulsivas, elas estão com a mente emocional desse tamanho e a mente racional menorzinha. Então, a gente precisa o quê? Acessar a mente sábia. E o que é a mente sábia? É a junção da mente racional com a mente emocional. A mente racional, nós vamos com um bom educador financeiro, um consultor, enfim, uma pessoa especializada nisso vai nos ajudar a entender melhor como funciona. O psicólogo vai ajudar a entender a mente emocional. E aí, o objetivo é a gente acessar mais a nossa mente sábia, né? E a mente sábia é aquela sensação que a gente tem quando a gente diz, eu fiz a coisa certa. Era isso que eu tinha que fazer. E uma pessoa, quando está nesse estágio compulsivo, que já está endividada, que já está com toda essa disfunção, já perdeu família, já perdeu todo mundo, já perdeu quase tudo. Tu acredita que um tratamento multidisciplinar, não só clínico, mas também com a educadora financeira, como a Aline, como a advogada da Antonella, porque Sim. vai precisar daqui um Vai. pouco negociar, uma advogada que nem a Alessandra, então vai precisar todo esse trabalho, porque às vezes as pessoas também não querem comunicar e procurar. Não querem falar pra Né? família. Não querem às falar vezes, pra né? família. Que estão endividadas. E também Exato. estão com vergonha. Eu não vou procurar um educador financeiro, o que vai pensar de mim? Né? Uhum. Então, daqui um pouco, Será tu que- fazer esse direcionamento, alguém, né? Será Mas que seria de possível? um primeiro, assim, tu começa o tratamento com a questão emocional ou com a questão financeira? O que tu trata primeiro? Porque tu vai na multidisciplinar. Multidisciplinar. Mas o que a pessoa a gente já tem um diagnóstico, que é uma consumidora compulsiva, ela já está super endividada, então ela chegou no teu consultório. O que tu vai falar para ela? Eu vou primeiro fazer essa análise em cadeia, entender o que está acontecendo com ela. E já vou pensar em qual vai ser o educador financeiro. Tu vai chamar um educador financeiro eu direto vou- para eu trabalhar vou junto contigo. trabalhar junto comigo. Não importa por onde ela vem, porque às vezes Sim. ela vem pelo educador financeiro e o educador Claro. financeiro percebe que é emocional. Então, me encaminha, ou o contrário. Mas eu não vejo assim como não trabalhar os dois juntos. E tu que é uma profissional já experiente, tem alguns anos aí de formação, aumentou esse consumo excessivo pelas redes mesmo?
Ou é só uma impressão, sempre teve esses consumidores compulsivos? Aumentou porque hoje está mais fácil, né? Isso Muito que eu fácil. falei, antes a gente tinha que ir na loja, tinha Uhum. aí tu experimenta, aí tu, né, tu não É. gosta, aí então, antes era um pouco mais dificultado, existia, mas hoje está muito fácil, é só clicar, É só só clicar. Também, eu sinto um alívio, eu acho. Isso, Ah, vou clicar, vou comprar, eu aliviei e tô me sentindo mais feliz agora. aquela falsa, porque tudo que a gente faz tem consequências a curto prazo e a longo prazo. A curto prazo é esse, o clicar. Elas entram em euforia, elas entram em... Em alívio, É a questão da dopamina que vocês estavam Isso, falando, é a questão da né? dopamina. E aí, quando que ela faz o tratamento, que ela leva o choque, e que ela diz, não comprei, fiquei feliz, aí tu vai criando dopamina por não comprar. É a Isso. recompensa. É isso que a gente precisa. É o reforço É encher o carrinho, é seguir a dica da Encher o doutora. carrinho, A dica da Antonella. comprar, Eu encho o carrinho. levar um choque de realidade. Se o prazer é clicar, né? Então clica, enche o carrinho. No outro dia esvazia o Mas tem uma carrinho. dica Nela. E tu acha que, dependendo, claro, né, Vanessa, o nível que está essa pessoa doente, né? Porque é uma doença. É uma doença. Teria como condições daqui a pouco da quantidade de dívidas que ela fez interditar ela como uma forma até de conseguir. Filho Isso. pródigo vem da Bíblia, né? Que ele gastava tudo. Pois é. Então, eu acho... Na realidade, aí vai depender de laudo, né? Porque para tu interditar, a curatela é uma área no direito de família. Nós poderíamos até ver uma opinião de algum especialista em direito de família. Mas, pelo meu conhecimento, o juiz se baseia muito no laudo. Se ele realmente estiver dilapidando o patrimônio, se ele estiver afetando a família, então vai ter que ter uma pessoa interessada para pedir a curatela, para pedir a interdição, e com um laudo de um psicólogo, de um psiquiatra, de toda aquela equipe que está tratando, pedir sim a interdição. Mas é uma interdição parcial, né, para algumas coisas da vida. Tu já teve cliente, Vanessa, que foi interditado ou ainda Não. não? Não tive nenhum. Os meus clientes, eles chegaram para mim num ponto que a gente conseguiu reverter. Ela é uma boa profissional. Isso é verdade. E tem uma abordagem, por isso que eu digo, a terapia comportamental dialética, né? Busquem profissionais que tenham especialização nisso, porque está habilitada e é uma abordagem baseada em evidências e que dá esse treinamento de habilidades onde vai aumentar o repertório das pessoas para lidar com isso. São habilidades de mindfulness, regulação emocional, tolerância ao mal-estar, porque é muito importante, se as pessoas não toleram o mal-estar e aí vão para os cliques, né? E a efetividade interpessoal. Tem pessoas que procuram alguns profissionais, mas não procuram o profissional correto, técnica correta. Então tem isso também. Não funciona para mim. Não é que não funciona, que a técnica não está correta. Isso. Gente, nosso programa está chegando ao fim. E, Vanessa, qual é a mensagem, dentro de tudo que a gente já falou, que tu tem para deixar para o pessoal que está nos assistindo? Não tenham vergonha, né? Que nem a Sabrina falou antes, né? A vergonha é uma emoção natural como qualquer outra. Faça uma ação oposta à vergonha, né? Quando a gente está com vergonha, a gente guarda as coisas, não conta. Então, busque um profissional, seja um educador financeiro, um psicólogo, e de cara já diga: olha, eu tenho um problema com compras e preciso resolver isso. Aí tu já trabalhou com a tua vergonha, né? Então, vá atrás. Busque tratamento adequado, tem como dar certo, né? Tem essa abordagem que é baseada em evidências e você pode ter uma vida que vale a pena ser vivida. Obrigada, Vanessa, pela tua participação. Qual é teu Instagram? É vanessa.stechel.psico. Vai ficar aqui na tela, o Tavson vai botar para nós aqui. E agradecemos a presença hoje e esperamos que tu volte com outras técnicas e outras pautas aqui para nos auxiliar e dar umas dicas aí pro pessoal de casa. Eu que agradeço a vocês, Obrigada. meninas. Muito obrigada. Quem não segue a doutora, então começa a seguir a doutora Vanessa.